Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 2. Lembrem-se que na aula anterior nós vimos a integral definida e como ela foi construída, né? Como nós construímos a definição de integral definida. Então agora nós vamos estudar as propriedades básicas da integral definida e um teorema muito importante para cálculo de áreas, que é o teorema fundamental do cálculo, ok? Então vamos lá. Para a gente definir as propriedades de integral definida, vamos considerar aí o intervalo AB, certo? Um intervalo real. Vamos considerar também duas funções integráveis, f e g, certo? Nesse mesmo intervalo. E c é uma constante, um número real arbitrário. O que é que nós temos? Primeira propriedade. A integral de a até b de c dx vai ser igual a c vezes b menos a. Então, quando a gente tiver uma integral com uma constante, uma integral de uma constante, o resultado dela vai ser essa, né? C vezes b, que é o limite de integração superior, menos a, que é o limite de integração inferior, ok? Quando a gente tem a integral de a até b de c vezes f de x dx, o que é que acontece? Semelhante ao limite, quando vocês viram lá, o c ela sai da integral, a constante c ela sai da integral. Então, o que nós precisamos calcular é apenas a integral da função f de x dx, ok? Semelhante ao que nós estudamos lá em limites, certo? E se nós tivermos a soma de integrais, o que é que nos diz a propriedade? A integral da soma das funções é igual à soma das integrais. Então, a integral da soma é igual à soma das integrais. Então, se nós tivermos integral de a até b de f de x mais ou menos g de x dx, isso vai ser igual à integral de a até b de f de x mais ou menos a integral de a até b de g de x. Então, essa propriedade vale tanto para a soma quanto para a diferença, ok? A soma das integrais. A integral da soma é igual à soma das integrais e a integral da diferença é igual à diferença das integrais, ok? Se a gente tem uma constante c que está entre a e b, e a função é integrável tanto no intervalo de a até c, como no intervalo de c até b, o que é que nós temos? A integral de a até b, do intervalo de a até b, de f de x dx, vai ser igual à integral de a até c, de f de x dx, mais a integral de c até b, de f de x dx. Isso apenas se a função ela for integrável nesses dois intervalos, ok? De a até c e de c até b. E se f é integrável no intervalo AB e f de x é maior do que zero para todo x nesse intervalo, então a integral de a até b de f de x dx ela é maior do que zero. Se a função for maior do que zero, a integral da função também é maior do que zero no determinado intervalo, certo? Se f e g são integráveis em AB e f de x é maior do que g de x para todo x no intervalo, então a integral de a até b de f de x dx é maior do que a integral de a até b de g de x dx. Então, se a função f for maior ou igual que a função g, a integral de f vai ser maior ou igual que a integral da função de g, ok? Certo. Nós agora temos um teorema que ele é um teorema importante. É o teorema do valor médio para integrais. Lá no cálculo 1, vocês devem ter estudado o teorema do valor médio normal, né? Teorema do valor médio. E aqui na integração nós temos o teorema do valor médio para integrais. O que é que ele nos diz? Ele nos diz que se a gente tem uma função contínua no intervalo, então vai existir um número qualquer z nesse intervalo, de modo que o que acontece? A integral de a até b de f de x dx, ela é igual a f de z, f desse número z aí no intervalo, vezes b menos a. Então, é isso que nos diz o teorema do valor médio para integrais, certo? Vamos ver um exemplo de como isso funciona.
Vamos considerar aí uma integral de 0 até 3 de x ao quadrado dx igual a 9, certo? Então, a gente tem o valor dessa integral, ok? Ache o número z que satisfaz a conclusão do teorema do valor médio para integrais. Então, como é que a gente procede? Qual é a nossa função? A nossa função ali, integrável, é x ao quadrado, certo? E quem é o nosso intervalo? O nosso intervalo AB é o intervalo que vai de 0 até 3. E é importante que a gente verifique que f é contínua nesse intervalo. Então, como vocês já aprenderam lá no cálculo 1, a gente precisa verificar que f é contínua nesse intervalo de 0 a 3, certo? Ela de fato é contínua, e nós já fizemos essa verificação. Então, pelo teorema do valor médio para integrais, como f é contínua nesse intervalo de 0 a 3, então o que vai acontecer? Vai existir um número z aí nesse intervalo, de modo que essa integral de 0 a 3 de x ao quadrado dx, ela vai ser o quê? F de z vezes 3 menos 0. Isso tudo pelo teorema, ok? Mas quem é o resultado dessa integral, que nós temos como hipótese do exercício? O resultado dessa integral é 9. Então, nós temos 9, que é igual f de z é z ao quadrado, e 3 menos 0 é 3. Então, isso nos dá que z ao quadrado é igual a 3. Logo, z é igual a raiz de 3. Então, de fato, z igual a raiz de 3 é o valor que nós estamos procurando. Raiz de 3, ela está no intervalo de 0 a 3, certo? Então, nós resolvemos esse exercício usando o teorema do valor médio para integrais, ok? O teorema fundamental do cálculo, ele estabelece uma conexão entre dois ramos do cálculo, o cálculo diferencial e o cálculo integral. O cálculo diferencial, ele surgiu do problema da tangente, enquanto que o cálculo integral surgiu do problema da área, certo? Esse teorema, ele permite calcular áreas e integrais muito mais facilmente, sem que seja necessário calculá-las como limites de soma, que foi o que a gente viu anteriormente, né? Que era uma coisa bem mais complicada, certo? Então, esse teorema, ele é dividido em duas partes, ok? Vamos verificar aqui como é que a gente vai introduzir esse teorema. Nós vamos considerar uma função, certo? Contínua do intervalo AB nos números reais, ok? Nós podemos calcular a sua integral definida, que nós vamos usar como uma função auxiliar, certo? Então, nós vamos tomar essa função auxiliar aí, vamos tomar a integral de A até B de f de t dt, ok? Vamos fixar o limite inferior a e nós agora vamos fazer variar o limite superior b, ok? Então, diferente do que nós vimos anteriormente. O limite a ele vai estar fixo e o limite b nós vamos variá-lo e vamos indicá-lo por x, certo? Quando a gente faz x variar nesse intervalo de a até b, a gente vai obter uma função g. Essa função g vai ser essa integral de a, que é o limite fixo, até x, que é o limite variável, de f de t dt. Sem que haja perda de generalidade, nós vamos supor que f de t é uma função maior ou igual a zero para todo t nesse intervalo aí de a até b, certo? Como nós já vimos que f ela é integrável nesse intervalo de a até x, então g de x ela vai ser a área da região sobre o gráfico de f, né, que vai aí de a até x. Então, vamos ilustrar isso vendo um exemplo, ok? Vamos pegar como exemplo a função f de t igual a t ao cubo, certo? Onde o nosso intervalo aí nós vamos ter a igual a zero e b maior do que zero, ok? Quando a gente pega esse exemplo, usando a soma de Riemann, que né, nós já estudamos, né, aquela parte, nós encontramos a área sob o gráfico de f de t igual de 0 até b, como b a quarta sobre 4, ok? Então, vocês podem, como exercício, utilizar toda aquela construção que nós fizemos para o cálculo da área através das somas, certo? Através da soma de Riemann, para descobrir que essa área dessa função, com essas limitações, nós temos b elevado a 4 sobre 4, ok? Então, fica isso como um exercício para vocês.
Então, daí, o que é que nós obtemos? A área de zero, da região aí limitada de 0 até x, ela vai ser dada pelo quê? G de x, que é a nossa função que nós definimos, de 0 até x, de t ao cubo dt. Isso aí vai ser igual a x à quarta sobre 4, ok? Porque nós já descobrimos que a área é essa. Então, vamos observar. Se nós quisermos saber quem é a derivada de g de x, nós vamos obter quem é a derivada de g de x. G de x é x à quarta sobre 4. Se nós utilizarmos o que nós já aprendemos de derivada no cálculo 1 e calcularmos a derivada de g de x, vamos obter x ao cubo. X ao cubo é a nossa função f de x. Ou seja, o que é que a gente conclui com isso? A gente conclui que g de x é uma antiderivada de f de x, ok? Então, g de x é uma antiderivada de f de x. Então, agora, com essa motivação, a gente pode introduzir o teorema fundamental do cálculo, certo? Que aqui diz, ele é dividido em duas partes. Vamos lá. Seja f uma função contínua no intervalo AB, nós temos o quê? Primeira parte. Se a função g é dada por g de x igual à integral de a até x de f de t dt para todo x no intervalo AB, então g de x é uma antiderivada de f em a no intervalo AB, certo? Ou seja, o que é que nós temos com isso? G' de x, a derivada de x, é igual à derivada da integral, ok? A derivada de g é igual à derivada da integral. Isso diz a parte 1 do teorema fundamental do cálculo. E a parte 2 diz o seguinte: se f é qualquer antiderivada de f no intervalo AB, então nós temos o quê? A integral de a até b de f de x dx vai ser igual a f de b menos f de a. Então, nós vamos aplicar aí os limites de integração na antiderivada, certo? Então, essa parte é muito importante para o que nós vamos fazer agora, daqui para frente, né? Que é calcular a área e calcular integrais através dessa segunda parte aí do teorema fundamental do cálculo. Então, é bem importante que vocês entendam isso, ok? A demonstração do teorema fundamental do cálculo, ela não vai ser feita aqui, certo? Mas ela está contida nas referências que nós deixamos lá no final dos slides. Então, eu sugiro que vocês consultem as referências, certo? Para que vocês possam dar uma olhada e estudar a demonstração do teorema fundamental do cálculo, ok? Um teorema que também vai ser bem importante para a gente é o teorema de paridade de funções, que é o teorema que nos permite verificar, né? Nos permite estudar formas de integrar as funções se elas forem pares ou ímpares. Então, vamos ver como é que fica. Se f é uma função contínua no intervalo de menos a até a gente tem o seguinte: se f é par, a gente já conhece, né, que a função uma função ela é par se f de x é igual a f de menos x, então isso pode ser verificado facilmente. Então, se isso acontece, né, se uma função é par, então a integral definida nesse intervalo de menos a até a de f de x dx é igual a 2 vezes a integral de 0 até a de f de x dx. Então, sempre que a gente tiver um intervalo simétrico, como nesse caso, de menos a até a gente quiser integrar uma função no intervalo simétrico, nós podemos utilizar esse teorema de paridade de funções. Então, se a função é par, a integral nesse intervalo simétrico da função é igual a 2 vezes a integral de 0 até a de f de x dx. E se a função é ímpar, que acontece quando f de menos x é igual a menos f de x, então essa integral nesse intervalo simétrico ela é igual a 0. Então, esse teorema ele é bem importante porque muitas vezes nós podemos ter integrais nesses intervalos simétricos de funções que não são tão simples de ser integradas. Então, nós podemos usar esse teorema que vai facilitar muito a nossa vida. Se nós tivermos um intervalo simétrico, é só nós observarmos se a função é par ou ímpar. E aí nós podemos utilizar esse teorema e facilmente nós podemos resolver a integral. Vamos ver um exemplo, gente, de como a gente usa o teorema fundamental do cálculo, ok? Então vamos verificar aqui essa integral. Ela é uma integral da função 6x² menos 5
de menos 2 até 3, certo? Então, primeiro passo, quem é a nossa função? Nossa função é 6x² menos 5. Quem é a nossa f, né? A nossa fzão, que é a nossa integral, né? Quem é a integral dessa função? A integral dessa função é 2x³ menos 5x mais c. Nós usamos uma técnica de integração que vocês já estudaram no cálculo 1, certo? Então, essa integral fica 2x³ menos 5x mais c. Porque, por enquanto, ela é uma antiderivada, então ela é uma família de funções. Então, vamos usar o teorema fundamental do cálculo agora. Integral de menos 2 até 3 da função 6x² menos 5 dx, ela vai ser igual a antiderivada, que é 2x³ menos 5x. E aí agora nós vamos avaliar essa antiderivada nos intervalos, nos limites de integração que nós temos. Então, nós vamos avaliá-la de menos 2 até 3. Então, como é que fica, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos ficar com f de b menos f de a. Ou seja, essa primitiva nós vamos avaliar primeiro em b, e o nosso b ali é 3. E depois vamos fazer isso menos a f avaliada em a, que é o nosso menos 2. Então, vamos lá. Primeiro a gente fica com f de a. Quem é f de a? 2 vezes 3³ menos 5 vezes 3. Isso tudo menos a nossa f de b, que é 2 vezes menos 2³ menos 5 vezes menos 2. Então, fazendo essa conta, nós obtemos que o resultado dessa integral é 45. Então, nós resolvemos essa integral utilizando o teorema fundamental do cálculo, ok? Que é um teorema que vai nos auxiliar bastante nas resoluções de integrais, certo? Agora, vamos ver um exemplo de como o teorema fundamental não se aplica, porque lembrem-se que para o teorema fundamental do cálculo ele ser aplicado, a função ela precisa ser contínua no intervalo, certo? Então, nós temos uma função aí, uma integral da função de 1 sobre x² no intervalo de menos 1 até 3, ok? Então, nós temos, fazendo o mesmo processo aí do teorema fundamental do cálculo, nós vamos encontrar o resultado menos 4 sobre 3. Só que, vamos observar que essa função, ela não é contínua nesse intervalo. Observem que ela não vai ser contínua no intervalo de menos 1 até 3. Então, se ela não é contínua, o teorema fundamental do cálculo não se aplica, ok? É bem importante que a gente esteja ligado nas hipóteses dos teoremas, ok? Agora, vamos ver um exemplo da primeira parte do teorema fundamental do cálculo, né? Que diz que a derivada da função é igual à derivada da integral. Ele pede para a gente calcular a derivada dessa integral aí, que é a integral da função de 1 sobre 1 mais t² no intervalo de 0 até x. Da primeira parte do teorema, nós temos exatamente que a derivada da integral vai ser igual à nossa própria função original. Então, quem é a nossa função original? 1 sobre 1 mais t², certo? Então, o resultado dessa derivada vai ser a nossa própria função, só que agora em x. Então, esse resultado é simplesmente a gente pegar a função que estava em t e avaliar ela em x. Então, o resultado vai ser 1 sobre 1 mais x², que é a nossa f de x. Então, essa parte a primeira parte do teorema, ela é bem simplesinha, ok? Ela é bem fácil de ser calculada. Outro exemplo, nós temos quem é a derivada dessa integral. Então, nós temos a função que é 3t seno de t. A derivada dela, usando também a primeira parte do teorema, vai ser a própria função, que é 3t seno de t, só que avaliada aí em f de x, ok? Vamos ver agora um exemplo do teorema de paridades de funções. Observe que nós temos uma integral definida aí no intervalo simétrico, ok? Então, sempre que vocês verem um intervalo simétrico, tentem ir para o teorema de paridade de funções, que vai ser bem simples de ser resolvido. Então, observe a nossa função. A nossa função f de x é x à quinta mais 3x³ mais x, certo? Vamos verificar se ela é par ou ímpar. Vamos primeiro partir aqui para verificar se ela é ímpar. O que é que a gente tem que verificar? A gente tem que verificar se f de x é igual a f de menos x.
Então, vamos partir. F de menos x é igual ao quê? Vai ser menos x à quinta, mais 3 vezes menos x ao cubo, mais menos x. Fazendo essa conta, né, com os devidos jogos de sinais, a gente vai encontrar que isso é igual a menos f de x. Ou seja, de fato, essa função ela é uma função ímpar. Nós obtivemos que f de menos x é igual a menos f de x. Então, pelo teorema de paridade de funções, se ela é ímpar, a gente pode considerar que a integral no intervalo simétrico é sempre zero, ok? Se a função for se uma função integrada no intervalo simétrico for ímpar, o resultado dessa função é sempre zero, certo? Então, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos estudar algumas aplicações da integração, certo? Então, de novo, consultem as referências, estudem o material, tirem dúvidas comigo e com os tutores à distância e não deixem de se dedicar à disciplina. Muito obrigada!